Olá, vamos dar início à nossa primeira videoaula sobre o curso de Introdução a Data Mining, Introdução à Mineração de Dados. Então, o que é que a gente vai estudar, né? O que é que vem a ser Data Mining? O que é a mineração de dado propriamente dita? Aí, veja só, o processo de mineração de dados é um processo que está contido dentro de outro processo maior chamado de KDD. E a gente vai entender a estrutura desse KDD como se fosse algo mais amplo, algo que está externo, e dentro desse KDD a gente vai ter uma etapa que é a mineração de dados. Então, como definição de livro, nós temos aqui para o data mining o seguinte: é um processo contido dentro do KDD, a gente vai entender melhor o KDD já já, de descoberta automática de informações úteis em grandes volumes de dados. Veja só, grandes volumes de dados. A gente está falando aqui de Big Data, ou Data, né? Big Data é um conceito que a gente tem o chamado 4Vs. 4Vs, que cada um desses Vs está ligado a uma palavra que caracteriza muito bem esse sistema de grande volume de dados, que é o seguinte: um dos Vs, né? Um dos 4Vs aqui é volume. Volume. O outro V é o V de velocidade. Desculpa aí pela letra, minha letra não é tão boa. Temos um outro V, que é o V de variedade. E temos, por fim, um V de veracidade. Veracidade. Então, o que é que vem a ser tudo isso? Um Big Data, ele é caracterizado quando eu tenho um grande volume de dados obtido numa velocidade muito grande e a variedade desse conjunto de dados ela é bem diferenciada de outros conjuntos de dados, e a gente precisa de veracidade, a gente precisa que os dados sejam autênticos, tenham algum valor associado, tenham alguma conexão útil para nos trazer a uma compreensão daquela massa crítica, né, daquele volume maior representativo de dados. Será que a gente consegue, então, ter esses 4Vs dentro de um grande volume de dados? Se sim, então a gente está diante de um Big Data. Então, o processo de Data Mining está interessado em trabalhar dentro dessa estrutura do Big Data, porque queremos descobrir de forma automática, entre aspas. Quando a gente coloca essa palavra aqui automática, é porque nós estamos dizendo que vamos usar estatística, matemática e computação científica integrados para a gente encontrar algum padrão. O interesse maior é encontrar padrões que, a partir de tais, a gente possa extrair informações úteis para a gente tomar decisões, para a gente ter uma base, um suporte para sermos mais assertivos dentro de uma determinada problemática investigativa. Tudo ok? Então, veja só. As aplicações de Data Mining, elas estão presentes nas mais variadas áreas aí do conhecimento, tanto na medicina, na engenharia, ciências em gerais, como ciências da natureza, ciências humanas também muito utilizado, e a gente não pode deixar de fora do mercado financeiro, que é uma das áreas mais quentes, é uma das áreas onde se coleta um volume muito grande de dados, um volume muito expressivo. E nesse campo de conhecimento que a gente tem uma das maiores complexidades com relação à nossa base de dados, e também volume, velocidade de observação dos dados, variedade, a veracidade, tudo isso está presente aqui com os dados do mercado financeiro. Então é uma área bem interessante, que inclusive você pode encontrar vários materiais que eu venho compartilhando, que eu venho divulgando nessa parte de análise e estudos de dados voltados para o mercado financeiro. Então a gente vai ter aqui como um dos processos do KDD, uma das etapas, desculpe, do KDD, como sendo a Data Mining. Aí veja só, o que é que vem a ser o KDD? O KDD nada mais é do que Knowledge Discovery in Databases, ou seja, descobrimento de conhecimentos em uma base de dados. Então, se eu tenho uma base de dados, se eu tenho um Big Data, se eu tenho um grande volume de dados, e eu preciso extrair conhecimentos, né, preciso descobrir conhecimentos a partir desse grande volume de dados, eu estou dentro de um processo, ou no caso, eu posso utilizar o processo de KDD. O processo de KDD, ele lá descreve etapas bem claras, etapas precisas, para eu simplificar a complexidade de extração de conhecimentos dentro de uma base de dados. Porque, atenção,
Não é coisa simples, não é coisa trivial, não é algo linear, não é algo direto o processo de KDD. É algo que envolve muita arte também, muita sutileza com relação à percepção do especialista que está fazendo a análise KDD. Contudo, isso aqui não é um estudo simples, ou seja, não é um processamento trivial. Tudo ok? Veja só, de maneira geral, a gente tem um fluxograma, né, um pipeline do estudo do KDD, mostrado aqui embaixo. Olha. Eu vou partir do dado, eu pego o meu dado cru em si, depois eu vou fazer pré-processamentos nesses dados. Eu preciso preparar esses dados de algum modo. Eu não posso simplesmente pegar os dados como eles foram obtidos, a partir de um sensor, a partir de algum sistema de coleta, a partir de algum mecanismo estruturado de coleta de dados. Eu tenho que, antes de utilizar esses dados na mineração em si, fazer um pré-processamento, para fazer uma limpeza, para ver se tem dados faltantes, se tem dados incoerentes, se tem alguma inconsistência relativa a alguma dimensão desses dados, estudar características importantes antes de eu vir aqui e colocar e alimentar esses dados pré-processados dentro dos modelos de mineração de dados, que são vários tipos de modelos. A gente vai ver que temos basicamente dois principais grupos, que são os modelos de descrição, né, dentro do processo de mineração, a gente vai fazer descrição desses dados, e a gente tem modelos de preditivos, que a gente quer fazer previsões, a gente quer entender como é que futuramente os dados possam se comportar, uma vez que no presente eles se comportaram com uma determinada conformação. Então a gente vai fazer uma extrapolação, fazer uma projeção, fazer uma previsão, fazer tudo isso de uma maneira organizada e utilizando matemática, estatística e computação científica. Veja que se não fosse a computação científica, se não fosse os hardware aí à nossa disposição, né? Ou seja, o número de aumento da memória computacional, do processamento computacional, os adventos das GPUs, tudo isso não fosse algo que estivesse barato, estivesse aí à nossa disposição, dificilmente a gente iria ter esse tipo de análise aqui bem executada. Então agora a gente tem capacidade de fazer um bom rastreio de tudo isso. Depois da mineração a gente vem para um pós-processamento, porque o que é que acontece aqui? Eu tenho os resultados, eu tenho as análises, eu posso avaliar se os meus resultados têm uma qualidade interessante, têm uma precisão, têm uma acurácia, têm um erro minimamente aceitável. Se tudo isso estiver ok, eu preciso agora apresentar esses dados para as pessoas interessadas, para os stakeholders interessados em investigar esses dados. E como é que eu faço isso? Eu posso usar dashboards, eu posso usar gráficos, tabelas, eu posso usar, por exemplo, o Power BI, que é uma ferramenta muito utilizada para fazer a apresentação e o pós-processamento de uma análise prévia de mineração de dados. Enfim, eu tenho que fazer uma investigação agora sobre o ponto de vista de storytelling, né? Apresentar como aqueles dados eles podem solucionar um determinado problema, podem nos ajudar com a resolução, né, o esclarecimento da problemática em que nós estamos envolvidos. Então, tudo isso depois a gente vem aqui, deixa eu até sair aqui da frente, né? Nós temos então aqui, por fim, as informações e conhecimentos como sendo o produto de todo esse processamento aqui, de todo esse pipeline evolutivo, que é, de maneira muito resumida, o que se propõe fazer o KDD. Isso aqui está bem resumido. Inclusive, eu tenho um curso mais detalhado, mais específico, que mostra como a gente passar por cada uma dessas etapas de maneira prática, de maneira direta, utilizando dados do mercado financeiro. Mas isso aqui é outra questão. Então, para fundamentar tudo, né, a gente vai chegar nesse ponto. Esse ponto é esclarecedor, esse ponto ele é o mais importante de todos, ou seja, nós estamos agora com informações e conhecimentos à nossa disposição. Tudo bem? Então essa daqui é a visão geral, né? Bem assim rápida, bem pincelada, do que vem a ser o processo de mineração de dados aplicado dentro de um conjunto Big Data, né? Dentro de um grande volume expressivo aí de dados. Tudo bem? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e vamos conhecer um pouco mais sobre esse tipo de análise data mining. Tudo ok? Aguardo você no próximo vídeo e vamos lá, vamos em frente com nossos estudos. Até logo. Tchau.